Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 20, desde o ano passado estamos caminhando nesse livro maravilhoso, já há vários meses, e chegamos no capítulo 20, é a última parte do livro. O livro tem umas 3 partes bem definidas, do capítulo 1 até o capítulo 8 ali, capítulo 10, quando o Evangelho ele se estende para Jerusalém e para aquelas redondezas ali, e o Evangelho chega a primeira vez aos gentios, ali no caso com Cornélio. Depois nós temos, até esse momento do capítulo 19, o ministério de Paulo, sendo bem estendido ali, o Evangelho sendo pregado por Paulo em países e em locais que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E agora Paulo, ele faz a menção de ir para Jerusalém. E aqui nós vamos ver o final do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo preso, mas em certa liberdade, pregando o Evangelho. E depois desse acontecimento, depois de algum tempo, uns 2 anos aproximadamente, tem o martírio de Paulo, quando Paulo é decapitado, segundo a tradição cristã, segundo a história cristã, Paulo é decapitado. Então é um livro que vai mostrar esses 30 primeiros anos da igreja. E nós chegamos nessa última parte do livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo está indo, ele faz menção de ir para Jerusalém. Para onde ele vai? Lá ele vai ser preso, como nós vamos ver aqui a partir do capítulo 20, e é um texto extraordinário. Hoje eu quero meditar com você sobre as marcas de um verdadeiro pastor. As marcas de um verdadeiro pastor. O apóstolo Paulo ele vai se despedir de uma igreja, a maior igreja do mundo nessa época, a igreja em Éfeso, e ele vai se despedir dessa igreja e vai conversar com a liderança dessa igreja, ok? Então, ele vai falar das marcas de um verdadeiro pastor. E é tão importante esse texto do capítulo 20, porque, meus amados irmãos, nós sempre houveram escândalos no reino de Deus. Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos. Os escândalos vêm dos crentes, os escândalos vêm de pastores, de pessoas em lideranças, pessoas importantes, menos importantes, mas os escândalos vêm. Jesus disse: é impossível, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem os escândalos vêm. Essa pessoa vai receber um grande juízo, porque ela não apenas está vivendo em pecado, mas ela está levando outros a tropeçarem. E aqui está o ponto: não apenas a pessoa está em pecado contra Deus, mas ela está levando um monte de gente a cair da fé e a se desviar ou a viver uma vida errada por causa da sua vida. Então Paulo, aqui nesse discurso, ele trata dessas marcas de um verdadeiro pastor. E aqui fica esse texto mais importante, ele se torna nos nossos dias, porque parece que os escândalos com pastores têm se multiplicado muito, em igrejas pequenas e igrejas grandes, igrejas no interior, na capital. A coisa está tomando proporções assim, cada vez maiores. E o primeiro problema é que qualquer um virou pastor hoje, ok? Então qualquer um que sabe usar um microfone, tem um pouco mais de retórica aqui e tal, é bom de palco, então, é pastor, ok? Então a gente tem tido muita gente, banalizou-se o pastorado, e muita gente que não foi chamada por Deus, porque o ministério pastoral é um chamado de Deus, não é uma coisa que eu quero, mas é um chamado de Deus, ok? Que Deus faz aquele que é de fato um pastor, e uma igreja local vê esse chamado, as evidências de um caráter naquela pessoa, então ordena essa pessoa ao ministério pastoral, ok? Então biblicamente é assim que funciona, mas hoje banalizou-se, as pessoas se auto-intitulam pastor e daí por diante. Eu já vi gente se intitular de bispo, apóstolo, alguns já se intitularam de arcanjos, querubins, semideus, quase já tiraram Jesus do trono para sentar no lugar. Tipo isso que está acontecendo hoje em dia. E no Brasil a coisa não está fácil. Então, olhar para esse texto e ver quem de fato é um pastor é muito importante, ok? E claro, as coisas que estão nesse texto também aplicam-se à sua vida. Os princípios desse texto também se aplicam à vida de qualquer cristão,
a vida do pastor, mas a vida de qualquer cristão. Então fique atento ao texto, porque isso vai ajudar você. Capítulo 20, versículo 1. Quando o tumulto cessou, Paulo estava nesse tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se, partiu rumo a Macedônia, viajou por aquelas regiões, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. E aqui a gente já tem a primeira característica de um verdadeiro pastor: é alguém que está preocupado com pessoas, com o rebanho. A preocupação dele é em fortalecer a igreja. Veja, Paulo, ele vai sempre, esse é um costume de Paulo, aonde ele vai naquelas igrejas onde ele fundou, onde ele deixou algum discípulo como pastor ali naquela igreja, e ele sempre vai visitando aquelas igrejas para ver a saúde espiritual, para ver se aquele povo está sendo alimentado com a palavra, para ver se as heresias e seitas e religiões que tem em torno da igreja, naquela cultura, estão invadindo a igreja e distorcendo o evangelho. Então há sempre um cuidado com pessoas, e essa é a primeira característica, que Paulo fica 3 meses na Grécia. É estranho, porque a Grécia não foi um local onde uma igreja nasceu tão amplamente. Por que Paulo vai para a Grécia e não para Corinto, que é a cidade próxima? É uma igreja já bem estabelecida. E aqui a gente não está no texto, mas quando você lê a carta de 1 e 2 Coríntios, você vai ver que Paulo, ele intencionou ir para a igreja de Corinto, passou lá, mas ele foi ofendido publicamente no meio da igreja. No capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: olha, eu vou para Jerusalém, mas antes eu vou passar aí, eu não quero passar rápido, eu quero passar um tempo com vocês, por isso 3 meses na Grécia, eu quero até ver se eu passo o inverno com vocês, é mais ou menos o tempo que ele passa aqui, uns 4 meses, e aí então eu vou, direcionado por vocês, passar para Macedônia, da Macedônia eu volto para vocês, e vocês me mandam para Jerusalém. Então esse é o caminho que ele vai fazer aqui, mas ele ia para essa igreja, e quando ele chegou lá, ele foi ofendido publicamente. Alguém, um grupo se levantou e ofendeu o apóstolo Paulo na frente de todo mundo. Paulo sai da igreja e vai para a Grécia, escreve uma carta que ele mesmo chama em 2 Coríntios a carta de lágrimas. Foi uma carta muito forte que ele escreveu. Nós não temos essa carta de lágrimas, e depois Tito leva essa carta, e ali a igreja se arrepende, e Tito volta com esse arrependimento da igreja. Então Paulo escreve a outra carta, que é a carta que você tem, 2 de Coríntios, ok? Que Paulo diz lá: eu perdoo essa pessoa que fez isso, enfim, que ofendeu o apóstolo na frente de todo mundo. Então veja, meus irmãos, aqui nós temos um homem de Deus, o apóstolo Paulo, a figura mais, depois de Cristo, a figura mais importante não apenas do Novo Testamento, mas de toda a história do cristianismo. E é um homem que está passando tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas angústias no seu coração, ok? Ele já é um homem velho aqui. Para a época, Paulo, que aqui no caso já teria quase 60 anos de idade, já era um idoso naquela época, ok? E aqui ele está passando situações bem difíceis, bem difíceis. Olha aí o texto do versículo 3: quando estava prestes a embarcar rumo a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso resolveu voltar para a Macedônia. Está vendo as batalhas? Os judeus vêm para fazer uma cilada contra Paulo, com certeza para prendê-lo, maltratá-lo, ok? Então ele direciona-se aí para outro lugar, que no caso para Macedônia, provavelmente para a igreja maravilhosa de Filipos, tão amada essa igreja, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, além de Títico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante de nós, e aí nós aqui, já inclui Lucas, que está escrevendo, então Lucas está aqui, porque ele se inclui aqui agora, e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermentos, exatamente nessa época do ano que nós estamos, da Páscoa, ok? E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Por que esses caras estão com Paulo? Por que esses irmãos estão com Paulo? Veja, você tem gente aqui
da Bereia, você tem gente de Tessalônica, você tem gente de Derbe, você tem gente da província da Ásia, você tem homens de vários locais. Eles estão ajudando Paulo, e aqui a gente sabe disso por causa da carta de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, quando Paulo vai falar da oferta que ele vai levar para os irmãos que estão passando grande necessidade em Jerusalém. Esses irmãos ajudaram Paulo a recolher essa oferta, e cada local onde essa oferta foi recolhida, um representante da igreja foi junto com a oferta para ver o destino certo dessa oferta. Então veja, Paulo, ele novamente vai falar isso mais adiante. Paulo, ele é muito correto com a questão financeira, ele é muito transparente. Aqui você tem um grupo de homens que estão com uma oferta que Paulo vai levar para Jerusalém para os necessitados, ok? Essa é outra característica de um verdadeiro pastor, é transparência financeira. É alguém que não apenas, a minha consciência, não é apenas a minha consciência, nós temos que ser transparentes com as pessoas também, com o povo, não apenas com a gente, com a nossa consciência, ok? Isso serve para você também, irmão. A gente precisa ser transparente com tudo, com a nossa vida financeira, com os nossos gastos, com o cônjuge, com a família. Isso é uma coisa importante para todos nós. Não é só o pastor que deve fazer isso, mas todo cristão verdadeiro deve ter essa transparência com o dinheiro, ok? Esses homens foram adiante de nós e nós nos encontramos em Troade. Então, ali acontece uma situação muito interessante. Olha o versículo 7. No primeiro dia da semana, domingo. O primeiro dia da semana é domingo, na segunda. Na Bíblia, o primeiro dia da semana é domingo, tá bom? Então, no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, isso é, tomar a Santa Ceia, ok? Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Então aqui nós temos um padrão muito bonito da igreja. A igreja do Novo Testamento, ela se reúne todos os domingos. O que você tem que fazer no domingo? Aonde você tem que estar no domingo? Na igreja. Você tem sábado para dar uma passeada, para visitar os parentes, para fazer uma farofa, beleza? Domingo você está na igreja. Ah, pastor, mas tem um aniversário, um almoço, alguma coisa. É domingo, como é que eu faço? Vai e volta para o culto. E não chega atrasado. Porque o culto não é churrasco. Culto é inegociável. Culto é ao Senhor, não é a mim nem a você. Culto é a Deus. Então a gente deve adorar a Deus e honrar a Deus com o nosso culto. Então, nós, e aqui a gente tem algo que a gente precisa rever, e algo que a gente geralmente toca bastante aqui na igreja, mas as pessoas precisam estar no culto, as pessoas precisam estar com todo o seu coração no culto, adorar a Deus de todo o coração, com palmas, cânticos, lágrimas, levantando mãos, adorando a Deus de todo o coração. Mas tudo no culto deve ser feito para a glória de Deus, e tudo no culto deve ser feito com ordem e decência, como diz Paulo em 1 Coríntios. Então precisa haver um equilíbrio aqui. O culto não pode ser um funeral. Já foi um culto que parecia um velório? Não é uma celebração, velório. Está todo mundo morto, bate palma. Não pode assim. Você deu o melhor para o mundo. Quando você ia para as festas dos forró, como é que era lá dentro? Rapaz, era a noite toda, não cansava, o pé doía, estava arrebentando, tinha trabalhado o dia inteiro. O dia inteiro, cara. Andei 10 quilômetros de tanto trabalhar o dia inteiro. Estava no forró a noite inteira, suando, com sede, o pé inchado, com as pernas. Não tinha esse negócio, estava lá nos frevos, na night, onde fosse. Tinha todo o ânimo. Como é que você vem arrastado para o culto? De jeito nenhum. Você vem para o culto com todo o seu coração,
coração apaixonado por Deus, cheio de vontade de adorar o Senhor, para glorificar a Deus, cantar, aplaudir, adorar, ouvir a mensagem, estar com os irmãos, com alegria no coração. Você ia com alegria para os frevos, para os forró. Como é que você não vem para adorar a Deus? Ok? Então o costume da igreja, primeiro dia da semana, domingo, culto e ceia. Veja, eles partiram o pão. Então tem Santa Ceia, eles estão lembrando a cada culto da morte de Jesus e da ressurreição. Todo culto é Páscoa. Todo culto lembramos da Páscoa. Todo culto, a Páscoa é uma vez por semana, por ano, ok? Todo domingo lembramos a cada mensagem, através da ceia, do amor de Deus, da graça de Deus, da cruz de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, ok? Então todo culto nós temos esse momento maravilhoso. Então esse é o ponto da igreja, ok? Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Eutico provavelmente era um escravo, porque esse é um nome muito comum de um escravo. Tinham nomes comuns para escravos naquela época. Então, um dos nomes muito comuns para os escravos era Eutico. Então, provavelmente esse rapaz aqui era um escravo. E ele trabalhou o dia inteiro. Antes do sol nascer, ele já estava de pé. E quando o sol baixou, ele parou de trabalhar. Era assim a vida de um escravo. Comia pouco, desnutrido, às vezes doente. E aqui está Eutico buscando o Senhor. Ele podia estar na cama dele. Estou exausto, estou cansado demais. Trabalhei o dia inteiro. Não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem salário. Escravo não tem nada. Ele trabalha de sol a sol a vida inteira e não tem direito a nada e absolutamente, ok? E ele agora está buscando o Senhor. Que admirável, meu irmão, a atitude de Eutico. Como ele está buscando o Senhor até o extremo das suas forças. Ele está ali ouvindo, atento, ouvindo Paulo. O lugar está apertado, gente, tem muitas lâmpadas, está de noite, no terceiro andar. Era uma casa de uma pessoa rica essa aí. E Eutico está lá. Já tinham comido, talvez a primeira e a melhor refeição da semana. Era a festa do amor, onde todo mundo comia junto. Era uma coisa maravilhosa, um jantar maravilhoso que se fazia. E Paulo, porque ia viajar no dia seguinte, e sabia que não ia mais voltar naquele local. Ele vai dizer isso para os Efésios: vocês nunca mais viram o meu rosto. E realmente nunca mais viram. E Paulo sabia que não iriam mais ver aqueles irmãos, porque depois daquelas viagens ele iria morrer. Então ele se delonga, aproveita a oportunidade, e ele prega até meia-noite. E Eutico está ali, se segurando para ver Paulo e ouvir a mensagem da graça de Deus, do amor de Deus, sentado na janela, casa apertada. Só que ele foi vencido pelo sono. E ele dormiu ali, naquela janela sentado. E ele caiu do terceiro andar. Aqui na igreja vão ter 3 andares. Só que a gente vai ter grade. Porque se dormiram na pregação de Paulo, podem e dormem na minha também. Dormem na minha mensagem. Só que hoje o que mais, no máximo, cai da cadeira. Dá aquela tombada para frente assim, levando assustado, respirando fundo, né? Então a gente vai botar grade, porque Jesus Cristo, né? E aí todo mundo desceu. Olha o texto sagrado. É linda a atitude de Eutico, a dedicação dele, o amor dele pela palavra de Deus, ok? E é interessante, a gente geralmente tem vigília de oração, não é? Aqui não tem vigília de oração, aqui tem vigília da palavra. Pregação de 6 da tarde, quando o sol se pôs, talvez 7 da noite, até o dia raiar no dia seguinte. Foi pregação a noite toda. É bom orar a noite toda, mas também é bom ter uma vigília só de pregação. Só que o pregador tem que ser muito bom, porque
Se Eutico dormiu com Paulo, Jesus Cristo. Não dá para melhorar Paulo. Paulo era o melhor dos melhores, ok? Então qualquer pregador fica muito longe de Paulo. Então não dá para arriscar muito. Paulo desceu, versículo 10, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Que lindo, irmão, que lindo. Veja, Paulo nem orou por esse homem, por esse menino, por esse jovem, nem orou por ele, abraçou ele, e com certeza pediu: Senhor, entrega a vida, devolve a vida do Eutico, Senhor. Ele é tão importante para a gente, ele é alguém tão significativo aqui nessa comunidade, tem sede do Senhor, está aqui ouvindo a tua palavra, Senhor. Ressuscita esse menino, para que ele continue sendo uma bênção nesta igreja. Glória a Deus por isso. Não é que o menino, na hora, a vida de Deus entrou nele. E aí então o texto diz: então subiu novamente, partiu o pão e comeu, cearam de novo, depois continuou a falar até o amanhecer. Com certeza Eutico não dormiu mais, e foi embora. Glória a Deus. E acho que por medo, mas acima de tudo pela palavra maravilhosa de Deus, ninguém dormiu depois disso, ok? Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Que lindo, irmão, que texto maravilhoso. Uma igreja centrada em Cristo, uma igreja centrada na palavra de Deus. Que maravilha, irmão, a manifestação da graça de Deus. Veja como para Deus não existe nível de importância. Não importa se é um escravo, se é um homem rico, se é mulher, se é homem, se é jovem, se é idoso. Para todos para Deus, todos têm o mesmo valor e a mesma importância. E Deus ama e cuida e age com seu poder maravilhoso. Amém, queridos? Que maravilha, que coisa linda. Versículo 13: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos a Assós, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha ordenado, porque quis fazer essa parte da viagem por terra. Ele não queria ir de navio, então ele foi por terra. Quando nos encontramos em Assós, que era um porto, nós o recebemos a bordo e prosseguimos a Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos de frente a Quio. No dia seguinte atravessamos rumos a Samos e um dia depois navegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, que tem um porto lá, não aportar lá, para não se demorar na província da Ásia. Era a igreja que Paulo fundou, a igreja muito amada por Paulo, e a igreja amava Paulo demais. Paulo sabia, se eu parar lá, os irmãos vão deixar eu embora. Então, eu vou ficar aqui no porto de Mileto e não vou aportar lá, porque senão eu não consigo fazer o que eu quero, pois estava com pressa para chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Então, veja, ele acabou de celebrar a Páscoa, os pães sem fermento, e 50 dias depois nós temos o Pentecostes, ok? Então Paulo quer estar em Jerusalém no Pentecostes, então ele leva 50 dias, então ele tem um tempo aí para poder se organizar nesses 50 dias até chegar em Jerusalém. Então ele não vai a Éfeso, mas de Mileto, diz o versículo 17, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: e aqui estão as marcas mais nítidas de um verdadeiro pastor, ok? Nós vemos no texto anterior o poder de Deus na vida de Paulo. Nós vemos também a necessidade da igreja ser nutrida com a palavra de Deus, e Paulo é um homem que nutre a igreja com as escrituras sagradas. Ele não lê um texto aqui e sai falando das experiências, das loucuras, das visões e de um monte de coisa que ele acredita ou acha, ou que ele ouviu a história de alguém que falou, que alguém disse para não sei quem, e não faz pé nem cabeça nem sentido algum. Não, ele é um homem da palavra, ele é um homem que está centrado nas escrituras e ministra a palavra de Deus. Mas eu vou deixar para falar isso agora, a partir do versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ok? Lembrem, a igreja de Éfeso é a igreja mais importante da Ásia, onde hoje é a Turquia, e a maior igreja do mundo nesse momento. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês,
desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. É interessante, a gente geralmente, quando vai prestar contas, a gente fala da nossa consciência. Não é verdade? Não, a minha consciência está limpa, não é? Geralmente a gente fala da nossa consciência. Paulo fala da consciência deles. Olha, o versículo 16, 18 fala, vocês sabem. O versículo 20 diz aí de novo, vocês sabem. E depois, no versículo 34, vocês mesmos sabem. Interessante isso. Você vê Paulo, ele não está apenas falando da consciência dele, ele chama a consciência das pessoas. Hoje a gente vive numa ideia que não, eu estou em paz com a minha consciência, eu faço o que eu quiser e eu estou em paz com ele. E a opinião do outro, não me interessa a opinião de ninguém. Opa, não é assim não interessa. E especialmente você que vive em família, você não vive só. As suas decisões, as suas atitudes vão ter um reflexo na vida de todo mundo da sua família. Como assim você não tem que dar conta das pessoas? Como assim você vive a sua vida e ninguém tem nada a ver com isso? Opa, você não vive sozinho lá no deserto. E aí, se eu começasse a viver a partir de hoje sozinho lá no deserto, essa decisão de ir para o deserto já ia afetar todo mundo aqui. Então você sim tem que prestar contas à sua família. Seja você o pai, seja você a mãe, seja você o irmão, seja você o filho, seja você o cônjuge, nós temos que prestar contas às outras pessoas. Importa o que as outras pessoas pensam. A gente vê aí no Instagram, não importa o que ninguém pensa de mim, importa. É muito importante que as pessoas pensem de você, porque grande parte do que as pessoas pensam de mim, de você é certo, é verdade. Então a gente precisa dar com o nosso ouvido atento para saber o que as pessoas pensam a nosso respeito. E nós precisamos não apenas chamar a nossa consciência, mas levar as pessoas à sua própria consciência a nosso respeito. Vocês sabem como vivi o tempo, todo o tempo, não só alguns momentos, mas vocês sabem da minha vida toda, como eu vivi todo esse tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia até agora. Então a primeira atitude de Paulo aqui, e a primeira atitude do pastor, é sim, levar a consciência das outras pessoas, ok? Não apenas estar preocupado com a sua própria consciência, mas estar interessado na consciência dos irmãos, das outras pessoas. Outra atitude interessante aqui, é que há uma constância em Paulo, desde o primeiro dia em que eu estive na província da Ásia, ou todo o tempo em que estive entre vocês, que eu vivi entre vocês. É um homem que começa bem e termina bem. Quantas vezes a gente vê pessoas começando bem o ministério pastoral e terminando muito mal? Quantas vezes nós vemos pessoas começando bem a vida cristã e terminando mal a vida cristã? Eram fervorosos, aplicados, o caráter estava mudando, o temperamento estava mudando, vencendo o pecado, mas depois de alguns anos a vida começou a tropeçar, acomodou-se em quem é e voltou ao velho caráter de antes, ao velho temperamento de antes, pouquíssima transformação teve, santificação quase nenhuma, é menos fervoroso hoje do que no começo da sua fé, ora menos hoje, conhece menos de Deus hoje, lê menos a Bíblia hoje, serve menos na igreja hoje. Paulo não, Paulo tem uma constância aqui. Paulo tem uma vida desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, toda a vida que eu passei com vocês. Meus irmãos, é necessário haver progresso na vida do cristão, é necessário haver progresso na vida do pastor. Nós devemos progredir na nossa fé. A nossa fé não pode declinar, ela tem que crescer. Por isso que nós na Bíblia somos chamados no novo nascimento de bebês espirituais. Nós tomamos leite, mas nós não ficamos no leite a vida toda. Nós nos alimentamos com carne, nós crescemos, nós avançamos, nós amadurecemos, nós cada vez mais parecemos com Cristo Jesus. Isso é o que a vida cristã nos chama a viver, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo, em palavras, em caráter, em temperamento, em atitudes, dentro de casa,
gente vive em todo lugar. Em todo lugar, meus irmãos. Queridos, estava ouvindo o Dr. Shed falando essa semana, e falando que 80% dos filhos dos crentes não estão na igreja. Há tanto mau exemplo daquelas pessoas que estão na igreja e se dizem crentes. E os filhos não conseguem ver isso dentro de casa. Não conseguem enxergar essa transformação, essa mudança dentro de casa. Na maneira como nós tratamos, como nós falamos, como nós educamos. A vida de oração, de leitura da palavra, levar Cristo para dentro da nossa casa, da nossa família. Assim no nosso trabalho, na escola, onde estivermos. O Evangelho é para ser vivido, transformou a nossa vida. Não a máscara que a gente põe quando vem para a igreja, não a maquiagem que a gente usa, uma roupagem que a gente usa, e um linguajar dentro da igreja. Glória a Deus, paz do Senhor, amém, aleluia. E a gente usa essas palavras na igreja, às vezes 1, 2 vezes por semana, e depois. O que falamos em casa, como tratamos as pessoas, meus irmãos amados, não pode ser assim. O Evangelho é transformação de verdade. Todo o tempo que eu vivi entre vocês, há transformação, há mudança. E não há nada que impede mais as pessoas de vir para a igreja do que o mau exemplo que um cristão pode dar à sua família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e assim por diante. Que a nossa vida possa expressar o caráter de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e nós possamos chamar a consciência da nossa família e dizer: vocês sabem como eu vivi com vocês, meu caráter, toda a minha vida diante de vocês, desde o primeiro dia até agora. Olha o versículo 19: servi ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Meus irmãos, o Spurgeon diz que quando ele lê esse texto aqui, ele diz: se não tivesse na Bíblia, eu ia dizer que era mentira. Porque como alguém diz com toda humildade? Quem tem toda humildade? Será que quando você diz com toda humildade, você já não a perdeu? Não é? Ele diz: se Paulo não tivesse escrito, se esse texto não tivesse na Bíblia, eu não acreditava nele. E é verdade. Mas veja, irmão, que coisa bonita. Hoje a gente tem uma ideia tão triste de um pastor que ele é mais um general do que um pai. Ele é mais um comandante de um quartel do que um pai. É aquela pessoa abrutalhada, gritando, até xingando pessoas do púlpito e pessoalmente, ofendendo pessoas. Olha esse texto. Veja se é isso que é o padrão bíblico de liderança. Veja se é esse o padrão bíblico de liderança. Com toda humildade, quer dizer também com toda autoridade. Porque você, com toda humildade, deve exercer toda a autoridade que Deus nos concede. A autoridade do pastor, ele está para edificar, para restaurar, para curar, para guiar pelo caminho certo. O Evangelho não tem prisões e cadeias. A gente não está aqui para botar jaula em ninguém, prender ninguém em correntes. Se a pessoa não quer servir a Deus, não quer dizer que eu tenho aqui agora ser ofendendo ninguém, e nem aprisionando as pessoas. Se sair, está amaldiçoado. Que isso? É isso que a Bíblia está dizendo? Não. É esse o padrão de liderança? Não. E aqui você, pai e mãe, deve aprender com esse texto, com toda humildade, sendo pai e sendo mãe, com toda humildade, exercendo toda a autoridade positivamente sobre o seu filho. Porque quando uma autoridade não tem humildade, abusa de tudo e de todos. E é interessante que o povo gosta de gente abusadora. Eu já percebi isso. Pastor que faz igual Paulo é ofendido
igreja na frente de todo mundo, como aconteceu anteriormente, lá em Corinto, dias antes, semanas antes. Ofenderam o apóstolo na frente de todo mundo. Esse homem de Deus, ofenderam ele na frente de todo mundo na igreja. Agora, se alguém que rouba, que mente, que escraviza, que xinga, que humilha as pessoas estão pianinho e não toquem no ungido do Senhor. O cara faz um monte de miséria na igreja. Olha, não julgue, porque as pessoas parecem que gostam de gente tirana, gente que é agressivo, que humilha, que parece que as pessoas gostam desse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com a liderança cristã. Olha como Paulo parece com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, não de aparência, não porque eu faço aquela carinha de pessoa assim quebrada, não, eu sou manso e humilde de coração. Paulo diz que serviu entre eles com toda humildade e com muitas lágrimas. Que lindo, irmão, que homem quebrantado, que homem que parece com Cristo, manso, humilde de coração, um homem dócil, gentil, amoroso, carinhoso. Pensa num homem que parece um favo de mel, mas não brinca não que você quer um tigre, pregando, ensinando e corrigindo, mas até na correção está coberto de mel, porque, irmão, ele falou: olha, a correção é para vocês serem mais parecidos com Jesus, para vocês estarem melhor. Queridos, que coisa maravilhosa, que liderança saudável é essa? Como fazem algo contra Paulo, e ainda por cima sendo severamente provado pelas perseguições, pelas conspirações dos judeus. Novamente, versículo 20: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. O pastor é alguém, o único dom que o pastor deve ter, biblicamente falando, o requisito que o pastor deve ter é alguém que saiba ensinar. Essa é a parte principal do ofício do pastor. É alguém que conhece muito a Bíblia, é alguém que lê muito a Bíblia, é alguém que ensina a Bíblia. Se alguém não conhece a Bíblia, não consegue ensinar a Bíblia, não tem conhecimento das Escrituras, essa pessoa não pode ser pastor. Se essa pessoa não sabe ensinar, também não pode ser pastor. Não é simplesmente saber pegar o microfone e falar algumas coisas, não. Enrolar, contar piada, fazer o povo rir, qualquer um faz. Qualquer humorista faz isso aí. Mas um pastor é alguém que sabe ensinar. Veja o texto: não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Toda a palavra de Deus, ele vai dizer isso logo abaixo. Mas ensinei tudo, não faltou nada, não faltou ensino, não faltou conselho, não faltou correção, direção de Deus, não faltou nenhuma mensagem, nenhuma parte do Evangelho. Tudo do Evangelho vocês souberam através do meu ensino e da pregação pública e de casa em casa. Aqui outra coisa bonita de Paulo, de humildade. Paulo já tinha ido ao terceiro céu há mais de uma década. Paulo já tinha ido ao terceiro céu uns 15 anos antes aproximadamente. Ele podia dizer: não, eu só reúno se tiver muita gente. Se não tiver pelo menos 2.000 pessoas, não vou lá. Tem cantor assim que é assim hoje no Brasil. Não, se não juntar aqui 1.000 pessoas, eu não canto, eu não prego. Não, para eu pregar só se for para tantas pessoas. Paulo não. Ele entra na casa da Dona Maria, toma um cafezinho com ela, que andou no terceiro céu, está lá na casa dos irmãos. Que coisa bonita, que humildade, que coisa maravilhosa. A humildade de Paulo, a dedicação dele. Testifiquei, diz o versículo 21, tanto a judeus como a gregos, que se arrependessem diante de Deus e crescem em nosso Senhor Jesus Cristo.
ele não muda a mensagem. Ele está sendo perseguido por causa dessa mensagem. Ele está dizendo: Jesus é o único Senhor. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é o único e verdadeiro Deus. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele não muda a mensagem. Ele está sendo perseguido, ele está sofrendo terríveis coisas, mas ele não muda a sua mensagem para judeus e para os gregos. Paulo vai dizer em Romanos, Paulo vai dizer em Corinto, em 2 de Coríntios, que a mensagem da cruz é loucura. Os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria. O evangelho é loucura. Nós pregamos a Cristo. Nós não mudamos a mensagem por causa do público. Não, o público aqui quer ouvir outra coisa. O pessoal que está interessado em outro tema. Olha, o pastor é alguém fiel a Deus. Antes de ser fiel ao público, a igreja, ele é fiel a Deus. E se ele vai pregar o evangelho. Pastor, mas o pessoal não quer ouvir muito o evangelho, mas não, então eu não vou ser infiel a Deus para agradar você. Eu vou pregar o evangelho. E só o evangelho. Cristo, nada menos, nada mais. Cristo, sua mensagem. Se eu for falar de casamento, eu vou falar de Cristo. Se eu for falar de ensino para crianças, eu vou falar de Cristo. Se eu vou falar de educação de filhos, eu vou falar de Cristo. Se eu vou falar de trabalho, eu vou falar de Cristo. Se eu vou falar de qualquer assunto, Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo. Paulo não negociou a mensagem e chamou o povo ao arrependimento. Veja que se arrependessem diante de Deus e crescem no nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia não está muito em voga chamar as pessoas ao arrependimento. As pessoas não gostam muito mais disso. Tem igreja que você já não ouve mais a palavra pecado, culpa. As pessoas trocaram pela palavra erro. Não fale de culpa, não fale de pecado. Erro, você cometeu um erro. Não você cometeu um pecado, senão você cometeu um erro. Você pisou na bola. Então aliviaram, açucararam a mensagem do Evangelho para não ofender ninguém. Não, irmãos. O apóstolo Paulo fala de arrependimento. O apóstolo Paulo fala de pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede em Jesus. É a mensagem. Não negociamos a mensagem. Esse é o verdadeiro pastor. Quem negocia a mensagem? Como Paulo diz, nós não somos como muitos outros que estão mercadejando a palavra de Deus. Na época de Paulo, a palavra de Deus já virou comércio. Na época de Paulo, 2000 anos atrás, a Bíblia, o Evangelho já tinha virado comércio. As pessoas já estavam distorcendo o Evangelho para agradar as pessoas. Mas Paulo diz, nós não somos como tantos outros, não tinha um outro não, como tantos outros que estão mercadejando o Evangelho, que mercadeja o Evangelho, que vende o Evangelho, que distorce o Evangelho, que açucara o Evangelho. Quem negocia o Evangelho não é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é fiel a Deus e a palavra de Deus. Onde a Bíblia fala, ele fala. E ele fala tudo como Paulo diz. Tudo o que vocês precisavam ouvir. Eu estava pregando. Eu não deixei de pregar nada. Às vezes vocês gostaram, às vezes não. Confrontou e abençoou. Bateu e acolheu. É o Evangelho. Assim é a palavra de Deus. Toda vez que for pregado, será assim. Então, meus irmãos, veja aqui como Paulo é fiel ao Senhor. Como Paulo é fiel a Deus. E assim nós também temos que ser. Todos nós. Seja o pastor, seja você, todos nós devemos ser fiéis ao nosso bom e gracioso Senhor. São 15 características desse texto. Eu vou parar aqui porque eu sei que não dá para seguir, porque o horário já chegou e a gente precisa orar. Mas é um texto riquíssimo. Eu quero continuar nesse texto na próxima semana. Vamos ver se a gente consegue fazer o restante das marcas de um verdadeiro pastor e de um verdadeiro cristão. Vamos nos colocar de pé.